andando em carruagens de ouro, recebendo a autoridade daquele que era o maior naquela terra. E aí o texto diz agora que ele tinha as mesmas honras que Faraó tinha. Vai percebendo o que estava acontecendo na vida de José. Vai percebendo o que estava acontecendo na vida dele. Que momento que ele estava vivendo? Da prisão para o palácio. Diga comigo assim, da prisão para o palácio. De escravo para maior governador da maior potência da república. Sabe por causa de quê? Por causa da fidelidade ao propósito de Deus. Por causa da fidelidade ao Senhor. E aí eu fiquei pensando, enquanto lia essa história de José, você sabe o que é administrar o sucesso do dia para a noite? Era o que estava acontecendo com José, aquele jovem de 30 anos agora, precisava administrar esse sucesso, da prisão para o palácio, da pobreza da escravidão para agora reinar em vida, para governar sobre a vida de pessoas. Alguém que era preso e não podia fazer nada, agora tinha toda a liberdade de fazer muitas coisas pela vida das pessoas. E o texto que nós lemos aqui diz que Faraó deu um sinete em sua mão. Um sinete é um anel. É um anel ao qual a maior autoridade tem. E é colocado no dedo. E aquele anel, naquela época, ele assinava todas as cartas. Quando era feita uma carta pelo governador, por uma autoridade, somente aquele sinete era colocado em uma massa vermelha. Você já deve ter assistido isso em filmes. Aquela massa equivalente a um selo. E aquele anel era colocado naquele papel. E ali ficava uma marca quando tirasse. E é interessante que, mais do que um papel ou uma assinatura, esse sinete era como se desse uma carta em branco para José. José, você pode fazer qualquer coisa. Sabe o que José podia fazer? José poderia destronar Faraó. Mas ele não fez, sabe por quê? Por causa da fidelidade. Se você ver muitas histórias de guerras e de tronos, né, a serem tomados, talvez você já assistiu a Guerra dos Tronos, né? Há uma guerra de tronos até hoje, querendo ser tomados, lideranças serem tomadas. Isso poderia chegar facilmente à mente de José, mas José preferiu a fidelidade. José preferiu a fidelidade. Então Deus colocou ele em uma posição que ninguém havia chegado naquela época. A honra que Deus deu a José foi algo incomparável na terra, jamais foi visto. Foi incomparável na terra. Foi o homem mais influente e poderoso da sua geração. Sabe, esta geração que nós estamos vivendo é responsabilidade minha e sua. Você viu a geração que estava aqui na frente? É uma geração de vencedores, eles não sabem ainda. Essa geração que estava aqui na frente clamando, é responsabilidade minha e sua. É minha e sua, não é só dos pastores, não é só dos líderes, não é só das pastoras. Essa responsabilidade é minha e sua. É minha e sua. Sabe, é chegado um momento na nossa nação e nas outras nações, onde os crentes não poderão mais dar desculpas. Não há momento mais para nós darmos desculpas. Não há momento mais para nós nos omitirmos. Deus chamou você porque Ele acredita em você. Deus chamou você, entregou a vida dele lá na cruz do Calvário, o filho dele lá, ele morreu na cruz do Calvário e chamou você um dia, sabe por quê? Porque Ele acredita em você. Lembra da canção que você cantou na hora da oferta aqui? Eu quero ser fiel até o fim. Eu quero ser fiel até o fim. E essa fidelidade é pela graça de Deus, é pela dependência do Senhor, é pela dependência do Espírito Santo. E aí nós vamos olhar a vida de José. Ele era fiel a Deus e fiel aos homens. Pode perceber? Porque tem gente hoje que só está querendo ser fiel a Deus. Ele fala, eu não sou fiel a pastor, não sou fiel à liderança, não sou fiel ao meu líder, não sou fiel a pai, não sou fiel à mãe, eu sou fiel só a Deus. Mas José é um exemplo de que era fiel a Deus e fiel aos homens. Fiel inclusive aos seus inimigos.
fiel inclusive aos seus inimigos. Em 14 anos, aquela terra passou por 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. Era a visão que foi tida naquela época. E aí José, imbuído de autoridade, comprou todos os rebanhos. Presta bem atenção. José comprou todos os rebanhos. Todo o dinheiro do povo estava em sua posse. Todos se tornaram escravos deles na época, só porque ele tinha comida nos depósitos. Ele guardou. Não vai dar tempo de falar sobre a personalidade de José, mas José, dos 17 até esses 30 anos, ele teve um tempo de amadurecimento. Ele passou por dias muito difíceis. Dos 17 até os 30, os adolescentes e os jovens passam por dias de muito conflito. E José também passou por esses dias. Mas ele entendeu que chegou o momento que ele precisava usar a sabedoria que Deus deu para ele. E assim na nossa vida, nós precisamos considerar a fidelidade de Deus a nós com um tempo de maturação. Deus está dando maturidade para todos nós, para nós vivermos um tempo que estamos vivendo na nossa nação. Para vivermos um tempo onde vamos viver a outros lugares que você será enviado. Então nós vemos aqui nesse texto que só ele estocou comida para o tempo de seca. Só ele teve a sabedoria de fazer a coisa certa. Sabe por causa de quê? Por causa da fidelidade a Deus. Por causa da fidelidade. Por causa do coração inclinado para a fidelidade a Deus e fidelidade aos homens. Sabe por que as pirâmides foram construídas naquela época? Porque elas eram trocadas na vida dos homens por pratos de comida. Então eles tinham que construir aquelas pirâmides, porque eles precisavam comer. Talvez você não sabia disso. E aí nós precisamos entender alguns propósitos da fidelidade. Primeiro, entenda o seu passado e veja o futuro que Deus preparou para você. Foi isso o que José fez. José tinha todo o motivo para se vitimar. Vendido pelos irmãos, abandonado, rejeitado pela família, vendido como escravo, jogado na prisão, acusado falsamente pela esposa de seu patrão. Ele tinha todo motivo para não escrever uma história melhor, mas ele fez diferente. Ele começou a escrever a sua história como um homem e uma mulher de Deus. Ei, ainda dá tempo de você escrever a sua nova história. Talvez você está olhando muito para o seu passado e não está conseguindo ressignificar ele. Não está conseguindo entender que o que você passou é para te tornar mais forte, não para te destruir. Consegue entender isso? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então, pastor, por que Deus fez isso com José? Porque existia um segredo. José conhecia e aplicava o princípio da fidelidade. Diga comigo, José conhecia e aplicava o princípio da fidelidade. Quando você é fiel a Deus, você vai receber o favor, vai trazer o favor de Deus, a fidelidade vai trazer o favor de Deus e dos homens para a sua vida, e a partir daí você começa a ser honrado em tudo que você faz. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está sendo fiel com Deus. Quando você honra o seu patrão, as horas de trabalho dele, você está sendo fiel a Deus. Quando você honra a sua liderança, você está sendo fiel a Deus. Então, José era fiel ao seu pai. Seu pai enviava o campo para trazer um relatório, e ele era fiel, ia lá e trazia o relatório fiel e verdadeiro para o seu pai, exatamente do que estava acontecendo. Se fosse eu e você, qual relatório você traria? Você ia dar uma maquiada no relatório para dizer que estava tudo bem? Ou você iria dizer exatamente como estava acontecendo? Vendido como escravo, se tornou fiel ao seu patrão. E onde ele colocava a mão, prosperava. E o seu patrão começou a observar isso, e ele disse: você vai cuidar da minha casa, você vai cuidar dos negócios. Então ele era fiel, mesmo sem receber salário.
se portava dignamente em honrar o seu patrão. Será que nós faríamos mesmo sem salário? Será que na segunda-feira nós íamos para o nosso trabalho e seríamos fiéis às horas de serviço, à função ao qual está nos delegado no horário de trabalho? Será que podemos ser fiéis ao patrão quando ele não está por perto? Quando estamos lidando com seus bens? Quando estamos lidando com o seu dinheiro? Será que nós temos essa fidelidade ao Pai, ao patrão e a Deus? Porque quando somos fiéis aos homens, estamos sendo fiéis a Deus. E aí é importante a gente entender que é fácil nós sermos fiéis como quando temos dinheiro. O bolso está cheio, né? Fica alegre, feliz, chega o final do mês, está cheio de dinheiro no bolso. A gente fica alegre, feliz. Mas e quando está chegando o final do mês e não tem dinheiro no bolso? Será que a gente continua fiel a Deus? Continua fiel às nossas emoções? Continuamos fiéis quando não temos saúde? Quando temos saúde está tudo bem. Mas será que quando não temos saúde, será que estamos sendo fiéis a Deus? Quando a família está bem, é muito fácil. O duro é quando vem uma tempestade, quando vem uma tormenta. E aí, será que nós vamos continuar sendo fiéis? Importante é nós entendermos que as crises sempre vão acontecer. E é no momento de crise que nós precisamos ser fiéis. Aquela nação estava passando uma crise de fome, de falta de alimento. Mas José estava lá firme e forte, ensinando às pessoas o princípio da fidelidade. Na enfermidade você continua sendo fiel a Deus? Quando alguém está enfermo na sua casa, na sua família, você continua sendo fiel, continua glorificando a Deus? Quando você é rejeitado pela sua família, você continua fiel a Deus? José foi rejeitado, estava longe de sua família, longe de seus irmãos. Ei, vendido como escravo. Talvez você esteja longe da sua família. Talvez a sua mãe, seu pai te abandonou. Ei, mas Deus é contigo. Deus é com você em todo momento. Então até onde você é fiel a Deus? Até onde vai a sua lealdade? Até onde vai o seu temor? No momento da provação da fidelidade de José, foi quando a mulher de seu patrão põe os olhos nele e tenta seduzi-lo, dizendo: olha, deite-se comigo. Mas Daniel, puro, santo, virgem, um radical livre, um jovem cheio de Deus, imaculado, ela tentou seduzi-lo, mas o texto diz que ele saiu correndo, ele fugiu, porque ele sabe que Deus sempre dá um escape na hora para nós. E todos nós temos vivido essa palavra. Sabe, até onde vai a nossa fidelidade quando somos provados ou quando somos tentados? Até onde vai a nossa fidelidade? Ele escapou daquela mulher e disse: nunca trairia o meu Deus e o meu patrão. Olha só o posicionamento que José teve. O posicionamento que José teve é o posicionamento que cada um de nós temos que ter. Seja homens, mulheres, casados, jovens, solteiros, adolescentes, juniores que estão me ouvindo, crianças, nós precisamos ter um posicionamento de fidelidade a Deus. Sem compromisso, sem fidelidade, sem lealdade nenhuma com Jesus, escuta o que eu estou te dizendo, nós vamos viver um tempo difícil, um tempo de perseguição, um tempo onde vai exigir cada vez mais fidelidade ao propósito de Deus. É um tempo onde nós vamos ter que dobrar mais ainda o nosso joelho, pregar ainda mais o Evangelho, onde seremos provados, seremos tentados. Como está a sua fidelidade? Como está a sua fidelidade? Outro princípio importante aqui é que ser fiel vai custar caro para todos nós. Fidelidade custa caro. A mulher de Faraó mentiu para o marido, e ela disse que não, José estava me procurando, me querendo.
E aí o que aconteceu? É claro, o marido acreditou nela, mas ela estava mentindo. Ela estava mentindo. Então José estava caminhando tão bem, com todas as regalias, com toda a honra, com toda a autoridade. Seu emprego estava maravilhoso, era o segundo no reino. Mas voltou a ser acorrentado. E mesmo assim, permanecia fiel a Deus. Mesmo assim, permaneceu fiel a Deus. Então tem momento na vida que Deus vai permitir a gente voltar atrás para ter condições de seguir em frente. Fica tranquilo. Parece que estava tudo indo bem com você, mas de repente parece que voltou um pouquinho atrás. Fica tranquilo, o Senhor é contigo. O Senhor está ensinando algo para você, assim como ensinou para José. É difícil entender como a fidelidade, pastor, pode trazer problemas para a nossa vida. É ou não é? Como estava trazendo agora para José. Ele poderia viver livre de problema, agora ele é o segundo no reino. Mas agora volta para a prisão. Volta para a condenação. E sabe, a fidelidade é algo inegociável, porque no tempo certo a recompensa virá. Aleluia! No tempo certo ela vem. Seja fiel a Deus. A fé que você abraçou, não importa quanto isso vai custar, o galardão de Deus vai bater na sua porta. Vai chegar na minha e na sua vida. Então não diga que é fiel a Deus se não é fiel à sua esposa. Precisamos ser fiéis a Deus e fiéis aos homens. Muita gente quer ser fiel a Deus, mas não é fiel à esposa. Se não é fiel ao marido, então não está sendo fiel a Deus. Deus nos chamou para uma vida de fidelidade. Por isso sempre ensino aos jovens: saiba bem, porque um dia você vai vir aqui na frente, você vai fazer um juramento, você vai se casar, e vai fazer um juramento até que a morte os separe. E casamento é para todos nós, amém? Nós somos gente grande. Deus nos chamou de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas por causa da dureza do coração, no meio do casamento não queremos aprender com a mulher, não queremos aprender com o marido. E aí o coração fica duro e o casamento fica ruim. Mas se você aprender a ter um coração de carne e não de pedra, o seu casamento vai melhorar. E ele vai por toda a vida. Ele vai seguir por toda a vida, vai ganhar todo o tempo de maturação. E o seu casamento vai se tornar um exemplo para você mesmo, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos que saberão a história do seu casamento. Então por isso a fidelidade é muito importante. Então é preciso ter fidelidade ao seu patrão, aos seus amigos. Já disse alguém: quem é fiel, é fiel. Quem é fiel, é fiel. Diga para o seu irmão: quem é fiel, é fiel. Grava isso: a fidelidade é um item do caráter. Diga comigo: se a fidelidade é um item do caráter. Estava na vida de José e precisa estar na nossa vida também. Terceiro princípio muito importante para aprendermos aqui com José: José se torna fiel ao seu próprio adversário. É mole ou quer mais? Será que eu e você íamos conseguir? Fiéis ao nosso próprio adversário? Aquela prisão ao qual ele foi colocado era uma oposição para a vida dele. Ele tinha tudo, agora foi para a prisão. E o carcereiro estava com a chave que o prendia. O carcereiro era o adversário dele, que estava ali com a chave da prisão, o lugar onde ele estava preso. Então o carcereiro, chefe, um dia observando também a mesma coisa que o patrão observou dele. O que era, irmãos? Fidelidade. Sabe o que aconteceu? O próprio adversário pegou a chave e disse: José, agora você que vai cuidar, você vai ser o líder da turma aqui na prisão. Em outras palavras, parafraseando, você vai cuidar do pessoal, eu vou te dar a chave aqui. E José ficava com a chave da cadeia. Sabe o que ele poderia fazer?
pegar a chave e falar: eu vou me soltar aqui, rapaz, eu vou sair dessa prisão, vou soltar todos os meus amigos aqui, vou abrir todas as portas, não vão sair correndo aqui, não vão ficar livre dessa prisão. Mas ele não fez, sabe por quê? Por causa da fidelidade a Deus, por causa da fidelidade aos homens, porque José podia fugir, mas ele sabia que não poderia fazer, senão o chefe morreria. Porque quando aqueles presos saíssem, e eles poderiam não ter o mesmo item que José tinha, fidelidade, aqueles presos sairiam e facilmente matariam o carcereiro. Mas José não queria que o carcereiro morresse. Fidelidade a Deus e fidelidade aos homens. José nunca abriu as portas e nem fugiu. Quando o chefe voltava, a chave era entregue nas suas mãos. Está aqui, carcereiro, o senhor voltou, a chave está aqui nas suas mãos. Será que eu e você conseguiríamos fazer isso? Esta palavra sobre fidelidade, esse exemplo de José, deve nortear a nossa vida doravante, para toda a nossa vida, para sempre, todos os dias. Sabe quantas pessoas foram ajudadas sobre a sua profissão? Quantas pessoas ensinaram ele a profissão? Aquelas pessoas foram fiéis com você. Quantas pessoas abriram portas de emprego para alguém, e na hora de ser fiel com aquela pessoa, o traiu? Sabe quantas pessoas tiveram dinheiro emprestado para abrir um negócio, e abriu um negócio, e quando o negócio prosperou, não voltou nem para entregar um panetone no final do ano? Muitas pessoas são ajudadas e depois viram as costas. Sabe por quê? Porque lhe falta fidelidade. E essa é uma palavra para a gente olhar para dentro de nós, e elas saem traindo a confiança de tudo o que receberam, mas nós não podemos negociar o favor de Deus. Mantenha-se fiel a quem um dia lhe estendeu a mão, um amigo que está precisando de Jesus, que um dia levantou a mão para você, te ajudou, e agora ele está precisando, e você está longe dele. É hora de ir lá e levar ele para o seu PG que vai abrir. Leva ele para lá, cuida dele, até que ele possa entregar a vida para Jesus, e você possa batizar ele nas águas no próximo batismo. Aleluia! Mantenha-se fiel a quem estendeu a mão para você. Irmãos, pastor, a sua igreja, não pegue dinheiro que não é seu, não roube clientes dos outros, não saia com outro homem, não saia com outra mulher. Você casou com essa mulher, casou com esse homem, é até que a morte o separe, ou o arrebatamento da igreja venha. Ela é sua eterna namorada, é o seu eterno namorado. Você não tem outra pessoa, você não tem outra possibilidade. Ei, tem casais que no momento acalorado, às vezes discutindo, conversando, ou dialogando um pouquinho mais alto, A mulher ou o marido no calor ali fala: devia ter me separado de você. Jamais diga isso. Casamento é para crescer, não é para separar. Casamento é para crescimento, é para forjar você cada vez mais. Deus quer trabalhar no seu coração, trabalhar na sua vida, trabalhar na vida dos seus filhos. Não minta para quem confia em você, não dê as costas para quem um dia te promoveu. O caminho do sucesso e da vitória de José tem o nome, diga comigo, fidelidade. É o caminho da sua vitória. Pastor, mas é difícil. É verdade, irmãos, não é fácil não. Fidelidade a Deus, fidelidade no ministério. Seja um cooperador para somar e não para criticar. Não seja dos criticadores. Seja aquele que quando vê um problema traz uma solução. Olha, eu vi isso e acredito que a solução pode ser isso. Conta comigo. O mundo já tem criticadores demais. O mundo precisa de pessoas que vão trazer soluções. E eu estou pregando para eles aqui nessa noite. É o povo de Deus. Pensa num povo criativo. E aí você precisa entender, seja quem ajuda, quem põe a mão no arado.
e não alguém que está querendo atrapalhar aqueles que estão querendo andar. Seja aquele que vai estar junto, que vai estar apoiando, que vai estar somando junto. Então quando você estiver em outro patamar, você vai dizer assim, ó, eu fui fiel enquanto passei por lá. Será que o seu patrão, um dia conversando com alguém, vai poder dizer assim, olha, aquele servo de Deus, chamado Jonatas, passou lá na minha empresa lá. Olha, pensa num cara fiel. Mexeu com os meus carros, mexeu com os meus tratores, mexeu com minha finança, mexeu com toda a empresa, sempre foi fiel. Será que um dia algum patrão pode dizer isso de nós? É nós que precisamos responder com esse item tão precioso que chama-se fidelidade. Não é a atitude dos outros que vai mudar quem eu sou. Ah, se alguém me traiu, agora eu vou trair também. Aí quer pagar na mesma moeda, né? Vou viver agora de forma amarga e vou me vingar. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para perdoar 70 vezes 7 num dia só. Deus te chamou para ser crente de verdade. José fiel passou por desprezo da família, né? A atitude daquela mulher contra ele, do copeiro, que o esqueceu na prisão por 2 anos, todos esqueceram de José, mas Deus não se esqueceu. Quando você entender que está sendo esquecido por alguém, é um processo de Deus na sua vida, você já foi lembrado no final. Você já foi lembrado. E para a gente encerrar aqui, cada atitude de fidelidade sua e minha está sendo acompanhada por Deus. Quantos podem dizer amém aí? Aonde você anda, na rua, o Senhor está acompanhando você. Jovens que estão me ouvindo aqui, está me ouvindo aqui no prédio, está me ouvindo pela internet. Você está lá na sua escola, está de frente dos seus professores, aonde você estiver de frente para o seu professor, Deus está acompanhando você. Aquela menina, aquele rapaz que você não devia estar se envolvendo, porque você está guardando-se para a sua esposa, para o seu esposo, Deus está acompanhando você. Deus está acompanhando você pela graça dEle, pela misericórdia dEle, muitas vezes te livrando do laço do passarinheiro, te livrando do pecado, da prostituição, te livrando do pecado, da fornicação. Sabe por que muitos daquele teatro aqui não vão receber ajuda? Porque muitos não estão guardando a vida de santidade. Não consegue, fica dormindo aqui, ó. Fica dormindo. Aí tem que levantar os intercessores, que muitas vezes dizem, Espírito Santo, geme com gemidos inexprimíveis aí, porque eu não estou aguentando de dor. Estou gemendo para ver se alguém se levanta, para me ajudar como igreja, por essas pessoas aqui. Mas se tivermos fidelidade a Deus, e andarmos no caminho da santidade, pela graça de Deus, nós vamos seguir todos os dias da nossa vida, debaixo da misericórdia, debaixo da bondade, e vamos concluir o propósito de Deus. Ei, quantas vezes tive oportunidade para abandonar Jesus? Quando jovem, quantas vezes tive oportunidade, a menina bater palma lá em casa, e falar assim, olha, eu quero ficar com você agora. Não vou contar toda a história para você, que não dá tempo. Mas em outras palavras, ela estava dizendo assim, olha, eu quero ficar com você, eu quero dormir com você. E era crente novo convertido, sabe o que eu disse? Não! Tive muitas oportunidades para desviar. Toda semana Satanás está batendo. Ele não perdoa ninguém. Ele ataca todo mundo. Todo mundo. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de ter o escape de Deus na nossa vida. É só andar em santidade, lendo a palavra, orando, ficando esperto. Quando a aparência do mal passar lá longe, você já passa longe da aparência do mal, nem do mal. Quando você vê uma aparência do mal, você já passa longe. Aleluia, sabe por quê? Porque a fidelidade foi o caminho da prosperidade na vida de José. E é assim na minha e na sua vida também. Para ser colocados em lugares mais altos, o caminho da vitória e do favor de Deus e dos homens da nossa vida, nós precisamos experimentar a fidelidade a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizem, mas eu não consigo.
Consegue, você está aqui até hoje. Ah, pastor, mas o senhor não sabe quanto eu já pequei, mas você pediu perdão, está aqui hoje, recebeu o perdão de Deus, pela graça de Deus, você está aqui, permanecendo na congregação, aleluia. Cristo na sua vida. Foi o que aconteceu com José. Ninguém jamais viu o que aconteceu na vida de José. Ficou registrado nas escrituras, para que eu e você soubéssemos, aleluia. Você quer ver experimentar um tempo de avivamento, onde você vai abrir esse PG, e esse PG vai multiplicar aos milhares e milhares, dezenas e dezenas de pessoas vão ser ganhos através da célula que você vai abrir, através do PG que você vai abrir. Sabe por causa de quê? Por causa da fidelidade. Você vai dizer: Senhor, eu vou ser fiel, Senhor, vou colocar a mão no arado aqui, vou abrir esse PG, e daqui eu só saio quando eu terminar de combater o bom combate, quando eu acabar a carreira e quando eu guardar a fé. Daqui eu vou até o final com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Foram muitas coisas que já vieram para me fazer desistir. Lembra da pandemia? Passou, mas eu ficava pensando: está tudo parado, e agora, como que vai ser? Mas Deus é um Deus de renovo. Deus é um Deus de renovação, e renovou nossas vidas, trouxe a gente de volta. Estamos abrindo os grupos pequenos de novo, estamos indo nas casas das pessoas anunciar o Evangelho novamente, e vamos ganhar dezenas, centenas e milhares de pessoas para Jesus, por causa da fidelidade, por causa da fidelidade. Sabe, se você quiser nesse momento, eu vou orar por você. Coloque-se em pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Porque talvez não estamos experimentando mais de Deus, porque ainda não entramos no nível de fidelidade jamais vista. Talvez isso está acontecendo conosco, e nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, amém? Nós temos muito para realizar nessa terra, assim como José realizou. Foi um grande governador, livrou as pessoas da fome. A Bíblia diz que as nações vinham de outros lugares para comprar comida com ele, e ele tinha comida, porque ele usou a sabedoria, usou a graça de Deus para abençoar outras nações, num tempo de muita seca, num tempo de muita fome. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida, num tempo de seca, de fome na vida das pessoas. Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer a nossa fidelidade para ir lá e anunciar o Evangelho, e dizer para eles assim: olha, beba dessa água que eu bebi, e nunca mais tive sede. Você também não vai ter sede, e você também não vai ter sede. Mas para isso, precisamos ser fiéis. Quando o Espírito Santo falar assim: prega para aquela pessoa, você não vai ficar pensando assim: ah, mas o que vão falar de mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Você já conseguiu. Abre a tua boca e encherei. Você confia ou não confia em Deus? Então deixa Deus usar a sua vida. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Quero orar com você. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, meu apelo nessa noite é que pela graça nós possamos experimentar mais do Senhor, para que nós possamos entrar em um nível de fidelidade jamais visto na minha e na nossa vida, Pai. Talvez ainda estejamos fazendo muito pouco, mas se nós dedicarmos mais ao Senhor, se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor será fiel conosco, assim como foi com José. O Senhor restaurou a vida dele, o Senhor colocou ele na mais alta posição, o Senhor colocou ele para reinar em vida, o Senhor colocou os seus irmãos novamente de frente a ele, e ele perdoou todos eles. Ele não vingou aqueles que o traíram, mas ele perdoou, mas ele abençoou, deu terras a eles, abençoou a eles, abençoou o seu pai.
Ele agiu de honra, Ele agiu de fidelidade com aqueles que foram fiéis com Ele. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Levanta sua mão, diga: eis-me aqui, Senhor. Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um dos teus filhos. Que a fidelidade do Senhor chegue sobre cada coração. Que essa mensagem seja pura, seja verdadeira em nós. No momento da provação, no momento da tentação, que nós possamos lembrar de José. Oh Deus, que possamos lembrar do Senhor, que foi levado ao deserto, foi tentado pelo próprio diabo, mas permaneceu fiel, citando as escrituras sagradas. Oh Deus, abençoa a tua igreja, abençoe cada um dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. E que possamos ser fiéis ao propósito, fiéis, Senhor, ao grupo que estamos assumindo a liderança, Senhor, nos PGs. Fiéis na escola de líderes, fiéis na escola bíblica, fiéis ao nosso cônjuge, fiéis aos nossos irmãos, fiéis aos nossos filhos, fiéis ao nosso trabalho, fiéis aos nossos patrões, fiéis a Deus, fiéis ao propósito do Senhor nas nossas vidas. Ó Senhor, essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Você pode adorar o Senhor nessa hora. Quebranta-me, transforma-me. Oh Deus, e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. põe a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça e repita uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, me ajude a ser fiel ao Senhor, a ser fiel ao seu propósito, a ser fiel à minha igreja, a ser fiel à minha liderança, a ser fiel à minha família, a ser fiel ao meu cônjuge, meus filhos, a ser fiel na sociedade, a ser fiel aos meus patrões, a ser fiel ao Senhor Jesus na minha vida, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade incondicional nas nossas vidas. Aleluia, Deus abençoe sua vida.